Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo das 6. E hoje com um tema super importante: Outubro Rosa e saúde da mulher. Sou Ana Carolina, nutricionista, e para me acompanhar neste bate-papo, conto com a médica doutora Natália Durão, que é radiologista e especialista em imagem mamária. Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite de participar nesse Outubro Rosa, né? Nessa abertura do Outubro Rosa. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Também, para nos acompanhar nessa conversa, conto com a presença da doutora Gabriela Garozzi, que é especialista em mastologia. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito rico esse bate-papo de hoje. Tenho certeza. Antes de mais nada, antes de começar o nosso bate-papo, tenho 2 recadinhos para vocês. O primeiro é, nesta sexta e sábado, acontece no Hospital LMC o primeiro simpósio Norte Capixaba de Cardiologia, que vai reunir médicos cardiologistas de toda a região Norte e Noroeste do Espírito Santo, e também Sul da Bahia. As inscrições já estão quase encerradas e restam poucas vagas. Então, você que é cardiologista e ainda não se inscreveu, corre que dá tempo. É uma excelente oportunidade para você se aprimorar nos conhecimentos e trocar experiência. Outro recadinho super importante também é que no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã, ocorrerá a Caminhada Outubro Rosa, com saída da Uniscan e chegada no LMC Hospital. E claro que você é nosso convidado especial. Venha participar da caminhada e também fazer parte dessa campanha super importante que é o Outubro Rosa. Estamos no mês dedicado à conscientização do câncer de mama. E a melhor forma de tratar, de lutar com esse câncer é a prevenção. Não é mesmo, doutoras? Então já vai a primeira pergunta, que os nossos internautas enviaram. Quando devo começar a fazer os exames preventivos de mama? Fala pra gente, doutora Gabriela. Então, os exames do rastreamento do câncer de mama, eles devem ser iniciados obrigatoriamente a partir dos 40 anos. Mas existem pacientes que têm um alto risco do câncer de mama. Isso vai ser identificado durante a consulta e talvez essa paciente precise começar os exames antes. Então, as pacientes de risco habitual, obrigatoriamente, aos 40 anos, a gente inicia a mamografia. Se houver algum sintoma antes dos 40, então ela tem indicação de fazer mamografia? Sim, a gente pede para as pacientes irem à primeira consulta pelo menos aos 25 anos, porque a partir daí a gente identifica se precisa começar os exames antes e é importante também para poder entender quais são esses sinais. Então, se a paciente percebe algum sinal estranho antes dos 40 anos, com certeza a gente consulta e vê se realmente vai ser a mamografia ou o ultrassom e até mesmo a ressonância. Perfeito. Doutora Natália, tem diferença no exame de mamografia convencional
para o exame de mamografia 100% digital? Tem diferença, né? A mamografia 100% digital é uma evolução da mamografia analógica, né? A convencional. E tem bastante diferença. Ele agrega muito mais contraste de imagem, então eu consigo identificar com mais facilidade calcificações, nódulos. É mais fácil para os médicos visualizarem isso, porque fica disponível na internet, né, vamos dizer assim, não é só no filme. O filme às vezes tem problema de impressão, então isso tudo deteriora um exame analógico, né? Por isso que o digital foi uma evolução e trouxe muito mais informações pra gente. Então, hoje em dia, na verdade, é o recomendado no rastreamento. Perfeito. Uma dúvida que algumas mulheres tiveram também, Natália, por que quando a gente faz o exame de mamografia também é indicado o exame da axila? Às vezes, essa pergunta às vezes veio um pouquinho errado, vou tentar reformular. Porque as pacientes às vezes não sabem isso. Bom, só voltando ao básico mesmo, que o rastreamento de mama, igual a doutora Gabriele falou, começa principalmente a partir dos 40 anos da população geral, e esse início é com mamografia. Esse rastreamento é com mamografia. A mamografia em si, quando bem realizada, ela sempre vai incluir a axila, o prolongamento axilar. Então, no exame de mamografia, a gente já vê a axila. Às vezes, a pergunta da paciente está relacionada ao ultrassom. Aí, quando o médico solicita o ultrassom, ele também tem que solicitar o ultrassom de axila. Pelo mesmo motivo da mamografia ver. Na axila, a gente tem linfonodos que o médico precisa ver como que eles estão. Porque se tiver algum alterado, fala a favor de ter alguma alteração na mama. Então, a gente olha com mais carinho a mama, tanto na mamografia quanto na ultrassonografia. Mas é isso. Perfeito. Para quem tem medo, aqui uma das perguntas foi, para quem tem medo da dor para realizar o exame de mamografia, posso fazer a ressonância de mama para prevenir o câncer de mama? Seria uma opção, Natália? Então, vamos lá. Prevenir câncer de mama, a gente só consegue mudando o estilo de vida, essas coisas. O que a gente tenta é rastrear um câncer super no início. Então, no rastreamento, a mamografia é o mais indicado. Apesar da dor, a ressonância, você não sente dor, mas ele não é indicado no rastreamento. A ressonância tem indicações bem específicas. A ressonância, quando que ela é usada? Ela é usada no rastreamento de pacientes de alto risco, então são populações específicas, não é a população geral. O que seria o paciente de alto risco? Seriam pacientes com familiares que tiveram câncer, mas familiares específicos também. Ou a mãe, ou a irmã, ou a filha. Isso te coloca num grupo específico de alto risco. Ou uma paciente que tem uma mutação conhecida de algum gene relacionado a câncer de mama, câncer de ovário. Ou pacientes que tiveram irradiação torácica na infância, né? Por motivo de leucemia, câncer. Então, nesse grupo específico, sim, a ressonância entra no protocolo de rastreamento, mas sempre junto da mamografia. Então, a mamografia sempre vai estar presente. Em população com risco habitual, só ela. E em população com alto risco, mamografia mais ressonância. Então, são indicações que o médico, o mastologista, até o ginecologista vai saber indicar para cada caso, cada paciente. Ótimo. Doutora Gabriele, com que idade a mulher deve procurar o mastologista? A gente pede para começar a primeira consulta aos 25 anos, exatamente para a gente poder identificar tudo isso que a Natália falou. Então, a gente conversa detalhadamente se existe algum fator de risco na família ou alguma biópsia prévia na paciente por um motivo de ter palpado um nódulo muito jovem e esse resultado tem alguma alteração ou não. E aí, a partir dessa primeira consulta, a gente consegue identificar a paciente de alto risco e começar realmente os exames antes, tanto a ressonância como o ultrassom e a mamografia em torno ali dos 35 anos, como acalmar a paciente, explicar quais são os sinais e, de repente, falar, olha, a gente pode consultar anualmente, mas a mamografia para você a partir dos 40 anos. Então, a primeira consulta é essencial aos 25 anos. Toda mulher precisa consultar com o mastologista. Importante saber. A gente está vendo que tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, é muito importante consultar
tanto para entender o que é mito, entender o que é verdade, como para poder saber onde a mulher vai se encaixar, se é risco habitual, moderado ou alto. Isso aí. E outra pergunta também, doutora Gabriele. A mastologia só atende mulheres? Não, de forma alguma. A gente fala mastologia, tá no Outubro Rosa, pensa muito no câncer, né? E na mulher, mas o médico mastologista atende doenças benignas também, e aí se encaixa os homens, mas o homem também pode ter câncer de mama. Apesar de ser 1% de todo o câncer de mama, o homem pode se desenvolver, e pelo fato dele não procurar o médico, ficar retardando a procura pela assistência, geralmente o diagnóstico costuma ser um pouco mais avançado. Então, o mastologista atende tanto homens e mulheres. Importante, né, também o homem procurar. Doutora Natália, a mamografia, isso é uma dúvida também do pessoal. A mamografia causa câncer? Não. É um risco teórico de pesquisas, né? É engraçado que é um risco que eles chegaram numa regressão de populações que foram expostas a, por exemplo, a bomba de Hiroshima, acidentes nucleares. Eles fizeram uma regressão numérica e chegou num risco teórico. Mas esse risco teórico é tão pequeno que ele não atrapalha em nada no planejamento de rastreamento populacional. O rastreamento populacional traz muitos benefícios, incontáveis benefícios, em relação a esse risco teórico muito pequeno. Então, em resumo, não vai ser esse risco pequeno teórico que vai inutilizar a mamografia, que vai afastar as pacientes da realização da mamografia anual a partir dos 40 anos. Então, devem fazer Com a mamografia certeza. sem risco de câncer? Sim. Porque todo o benefício que o rastreamento e detecção precoce traz para uma população enorme suplanta qualquer risco teórico muito pequeno. É muito superior. Exato. E é importante dizer também que as pacientes perguntam muito da tireoide, né? Também, né? A irradiação da mamografia não é capaz de causar um câncer radioinduzido lá na tireoide. Então, assim, não precisa ter medo nem porque vai ter câncer de mama ou de tireoide pela mamografia anual a partir dos 40 anos. Inclusive, os aparelhos modernos é uma dose muito pequena, muito calculada, segura. Então, também isso, a evolução dos mamógrafos trouxe essa segurança da dosagem precisa numa quantidade muito pequena que não causa nenhum problema para as pacientes. Então, realmente, os aparelhos mais modernos melhoram a imagem e também melhoram a segurança de qualquer risco, né? Ótimo. E também outra perguntinha. Qual a diferença entre a mamografia e a tomossíntese? Tá. A mamografia é como se fosse um raio-x da mama. E a tomossíntese é a evolução da mamografia. A tomossíntese, ela consegue trazer para a gente, radiologistas, quanto para os mastologistas, mais informações na mama. Na mamografia, a gente tem 2 fotos da mama, que é uma foto em crânio caudal e outra no perfil. E isso traz informações em 2D. Então, eu consigo ter algumas coisas, mas a tomossíntese, que é uma evolução, ela me dá vários cortes da mama. Então, eu tenho múltiplas informações, múltiplas fotos, e aí é o que a gente fala que é como se fosse uma imagem em 3D. Então, eu consigo delimitar nódulos muito mais facilmente, consigo ver assimetrias, tudo isso são alterações que a gente avalia muito mais facilmente. E é isso, é realmente uma mamografia mais avançada, com mais informações, mais fotos, uma 3D, que a gente diria. Perfeito. Doutora Gabriele, quais são os sintomas do câncer de mama? Para ficar se alerta, né, para as mulheres que estão em casa, estão assistindo o programa. Com certeza, é muito importante ter esse alerta. O câncer de mama, quando a gente detecta ele no rastreamento, é porque ele ainda não deu nenhum sintoma, ele ainda provavelmente não formou um nódulo, então por isso a importância de a gente fazer o exame. Mas quando ele chega a iniciar os sintomas, principalmente o nódulo palpável na mama, ou até mesmo um nódulo na região da axila, é o que a gente mais deve ficar em sinal de alerta. Fora a palpação de nódulo, tem também a descarga mamilar, que é a saída de líquido pelo mamilo, e a gente fica mais preocupado quando é de aspecto vermelho ou transparente. Alterações de pele, que pode ser apenas uma inflamação ou infecção da mama, mas também pode ser um câncer mais avançado, que é a vermelhidão da pele, uma pele mais grossa, que a gente chama em casca de laranja.
e essas questões da parte dos linfonodos axilares. Então, você pode não sentir nada na mama, mas se você sentiu alguma alteração na região da axila, pode ser um gânglio acometido e aí a gente começa a fazer os exames. Ok. E a mamografia, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Existe a Sociedade Brasileira, né, de Mastologia, a Sociedade dos Radiologistas, a Sociedade de Ginecologia, todos preconizam a mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Mas, por exemplo, o Ministério da Saúde, na rede SUS, a mamografia pode acabar sendo realizada a cada 2 anos. Isso não quer dizer que está errado, né? Mas no consultório eu preconizo anualmente de acordo com a Sociedade de Radiologia e de Mastologia Brasileira. Concordo, Natália? Sim, eu também. O Colégio Brasileiro de Rádio também preconiza isso, inclusive para os pacientes de alto risco, né? Paciente de alto risco, mamografia e ressonância anual. Então, também é tudo anual. Isso por quê, né? Porque, às vezes, ocorrem cânceres de intervalo, que é entre exames. Então, se, às vezes, acontece câncer entre um exame e o outro com diferença de 1 ano, quando você dobra esse tempo, acontecem mais cânceres de intervalo, né? Então, foi vendo exatamente esse dado, né? Que colocaram como 1 ano, anualmente, para tentar diminuir a ocorrência desses cânceres de intervalo, que é aquele exame estava normal, e 1 ano depois apareceu um câncer que não era identificado, então ele surgiu nesse meio. Então, anualmente, a gente diminui muito a chance de acontecer isso. E é importante entender isso que a doutora Natália falou, é que a gente não vai prevenir, nesse caso, o câncer. A paciente não vai deixar de ter o câncer. Mas tão importante quanto prevenir, rastrear, é o diagnóstico precoce. Então, nesse caso, a paciente, ao invés de ter um diagnóstico de um nódulo de 2, 3 centímetros ou com células na axila já, ela vai ter uma detecção de um nódulo pequeno, de calcificações, e o tratamento se torna muito mais fácil. Então, a gente foca muito na prevenção e no rastreamento, mas a detecção precoce faz toda a diferença na vida e no tratamento da mulher. Isso mesmo, então a gente está falando de prevenção sempre, né? Uma outra perguntinha também, doutora Gabriele. Quando a mulher deve procurar a ginecologista? Com que idade? A ginecologista, a gente pede para procurar pelo menos quando inicia a fase da menstruação ou inicia a vida sexual. Então, começou a menstruação ou vida sexual ativa, é muito importante procurar, como a gente falou lá na procura do mastologista. Às vezes você não vai começar os exames naquele momento, mas você vai ter as orientações, você vai sanar suas dúvidas e vai ter segurança de saber com que intervalo você vai seguir a partir daí. Perfeito. Bom, vamos encerrar agora o primeiro bloco do bate-papo das 6. E logo mais voltamos com o segundo bloco, com muito mais conhecimento e informação para vocês. Boa noite, estamos em mais um bate-papo das 6 e hoje com o tema Outubro Rosa e Saúde da Mulher. Comigo, conversando sobre esse tema, está a doutora Natália Durão e a doutora Gabriela Garozzi. Gabi e doutora Natália, vamos lá. Muito se fala no autoexame. É seguro indicar autoexame para as mulheres detectarem um câncer de mama? Fala um pouquinho pra gente. Então, o autoexame, ele não é preconizado como um exame de rotina para o rastreamento do câncer de mama. O que a gente explica é que a paciente precisa se autoconhecer. Então, ela precisa saber o seu normal, porque se no banho ou numa palpação na mama ela percebe algo diferente, ela vai procurar, ela vai se alertar. Então, é igual uma mancha, uma pinta no rosto. Você vai olhar no espelho todo dia. E se aquilo mudou, você vai entender que precisa procurar um médico. E a mama é a mesma coisa. Então, não tem que fazer periodicamente um autoexame das mamas. Mas tem que se conhecer e observar se tem alguma coisa diferente ali ou não. E um fato engraçado, né? É que por que parou de ser preconizado, assim? Porque as pacientes faziam um autoexame,
toda consulta ginecológica era essa, ó, faça o autoexame, todo período menstrual e tal. E como elas achavam que estava normal, deixava de fazer os exames de rastreamento, deixava de fazer mamografia, porque ela se tocando não sentia nada. Mas é uma pessoa que não tem experiência de analisar, né, se aquilo é uma alteração ou não. Por isso que a gente deixou de preconizar o autoexame, porque viu que as pessoas deixavam de fazer os exames corretos, as mamografias, ultrassom e tudo que já tem um embasamento científico, né? Então, pelo autoexame, agora está preconizado um autoconhecimento. Sentiu alguma coisa diferente, procura um médico, ginecologista, que for mais fácil, ou um mastologista, que é mais específico, e aí sim, ele vai avaliar aquele achado e identificar se precisa fazer algum exame ou se é uma alteração normal da paciente e tudo mais. Por isso que o autoexame deixou de ser preconizado, mas o autoconhecimento continua aí. É importante se autoconhecer, mas o indicado mesmo é fazer mamografia. Não tem pra onde correr. Anualmente, a partir dos 40. Isso aí. Outra perguntinha. A mamografia pode danificar as próteses de silicone, doutora Gabriela? Teve muita dúvida em relação a isso. Então, a mamografia, ela é feita baseada em estudos científicos, em cálculos. Existe segurança no apertão, que é a compressão da mamografia. Tanto segurança para melhorar, aumentar e ter a detecção e acurácia correta das lesões, como para não ter danos na mama, né? Machucar, fazer hematoma ou até mesmo ruptura de prótese. Doutora Natália vai falar melhor que, assim, existe o risco? Existe. Mas o que a paciente precisa entender é que a mamografia é para trazer o nosso grande benefício, que é redução de mortalidade por câncer de mama e rastreamento de diagnóstico precoce. Então, assim, a mamografia para quem tem o silicone, a gente sempre tem que fazer num lugar de qualidade, lugar que a gente sabe que a compressão vai ser feita correta, o técnico, né, que realiza o exame, ele é preparado para isso. E, inclusive, quem tem a prótese realmente tem uma acurácia reduzida no diagnóstico e, por isso, a gente faz mais uma incidência, mais uma foto da mama da paciente com prótese, que não é com uma pressão mais aumentada, e sim com um puxão um pouco maior da mama, para que o tecido da mama, o parênquima, chegue mais para frente, a gente empurra a prótese para trás e faz mais uma foto para que a gente não perca nenhuma lesão. E isso é a famosa manobra de Eklund, né? E a mamografia não é contraindicada na paciente do silicone, é importante entender. Mas a doutora Natália vai falar mais um pouquinho sobre esse risco da ruptura. O risco existe, né? E geralmente está relacionado a próteses mais antigas, mais de 10 anos que a paciente tem a prótese, ou próteses que já, na verdade, estavam rompidas ou já tinham fragilidades. Então, não é que a mamografia causou a ruptura, na verdade, a prótese já ia se romper. E isso acontece realmente em pacientes com próteses muito antigas, com próteses com defeitos, com próteses com negócio. Não é a realidade do dia a dia, não torna a mamografia contraindicada nessas pacientes, continua as mesmas indicações, anualmente a partir dos 40 anos. Normal, o que a gente faz realmente, a técnica é treinada, o mamógrafo tem um limite de compressão, isso daí é bem estabelecido, então não é um motivo para as pacientes deixarem de fazer. E é isso, tem que continuar rastreando porque ela dá as mesmas informações do que era a paciente sem prótese, então continua as mesmas indicações mesmo. E outras duas coisas que eu gosto de falar também. É que a mulher brasileira, ela é muito submetida à cirurgia de implante de prótese. Então, pensa se todo mundo que tem prótese tiver medo e não fizer a mamografia, sendo que a gente reduz 30% a morte por câncer de mama. Então, assim, quantas mulheres a gente vai perder por medo de fazer a mamografia? E a segunda questão é que a ruptura da prótese, mesmo quando ela acontece, a gente não tem como dizer que foi a mamografia, como a doutora Natália falou. Isso pode ter acontecido. E a ruptura, ela pode acontecer espontaneamente, não necessariamente por um trauma, né? E a gente vai seguir
a conduta quando existe a ruptura de prótese de uma forma completamente tranquila, sem urgência. O silicone, quando rompe, hoje, ele tem a segurança, ele é coeso e não vai causar câncer, não vai se espalhar pelo corpo. E quando a gente detecta, a gente simplesmente vai programar uma cirurgia eletiva e sem pressa para poder retirar ou trocar esse silicone. Então, assim, o silicone de forma alguma vai atrapalhar a gente no rastreamento do câncer de mama. Então, para as mulheres que têm o silicone, né, que isso não seja impedido delas fazerem a mamografia. De jeito nenhum. Outra pergunta seria se o silicone causa câncer. O silicone não causa câncer de mama, mas existe um tipo de câncer que acontece no organismo, que é o linfoma anaplásico de células grandes. E ele acontece ali ao redor da cápsula que o organismo faz quando a gente coloca a prótese é um corpo estranho, e aí essa cápsula que o organismo faz em volta da prótese vai causando reações inflamatórias, respostas crônicas, e pode desenvolver esse linfoma, que é extremamente raro, tanto que a gente não contraindica a colocação de prótese nem estética por conta disso, e geralmente ele é muito indolente, mesmo quando acontece pelos exames de imagem. O principal sintoma a gente consegue identificar que é o acúmulo de líquido ali ao redor da prótese, e a gente consegue tratar geralmente retirando essa cápsula, retirando o silicone, e a paciente fica muito bem. Então, assim, não é câncer de mama, é um outro tipo de câncer e é extremamente raro. Entendi. Puxando um pouquinho para o meu lado, Por favor. das imagens, o melhor jeito de avaliar a prótese, não estou falando rastreamento de câncer de mama de jeito nenhum, estou dizendo a avaliação para as pacientes que querem saber como que está a prótese, né? Às vezes já tem 10 anos, quer saber como que está, não sente nada, mas quer saber se está tudo certo, se tem que fazer alguma intervenção. O melhor exame é a ressonância de mama. Aí ela está indicada, não é para rastreamento de câncer de mama, mas para avaliação das próteses. Inclusive, não precisa nem fazer com contraste, porque para rastreio de câncer de mama a gente utiliza o contraste para dar mais informações. Para avaliação do silicone, não tem necessidade de contraste, a ressonância em si sozinha, ela é o melhor método de avaliação da prótese, para saber se está rompida, se tem alguma inflamação ali do lado, se está tudo certo. A ressonância sempre é a primeira indicação para a verificação de prótese. E doutora Natália, o silicone, ele esconde o câncer? Então, ele diminui um pouquinho da acurácia na mamografia, pelo posicionamento mesmo. A gente perde um pouquinho da quantidade de mama que a gente consegue ver. Um pouco disso a gente consegue melhorar com manobras que são feitas sempre que a paciente com prótese implante faz mamografia, que a doutora Gabriele já falou, que é a manobra de Eklund, que ela aumenta a quantidade de mama que a gente está vendo, porque ela esconde o silicone. Então a gente consegue ver mais mama. Mas sim, diminui um pouquinho da nossa percepção do câncer, só que o que foi visto com os estudos é que mesmo esse retardo da detecção do câncer, essa dificuldade pequena, não altera prognóstico quando o câncer é identificado. Então não muda muita coisa, diminui um pouco, mas no final ele não altera o prognóstico, não altera estadiamento, essas coisas importantes para planejamento de tratamento e cirurgia. Então, é a mesma indicação para todo mundo. Mesma indicação. Perfeito. Doutora Gabriele, só voltando àquele assunto que você falou a respeito do câncer, né, que poderia ocasionar, né, em relação ao silicone, é por isso que muitas mulheres vêm submetendo também ao explante, seria nessa ocasião também, doutora Gabriele? Sim, a gente tem tido cada vez mais no consultório mulheres que querem simplesmente reduzir o volume da mama, não estão mais satisfeitas com uma mama grande, mas que também tem esse medo aí. O silicone, ele tem essa associação raríssima com o linfoma anaplásico de grandes células e também com a síndrome ASIA, né, que é uma síndrome de sintomas inespecíficos que a gente tem no dia a dia, sintomas muito relacionados também à ansiedade. E às vezes a gente indica a retirada desse silicone por conta desses sintomas gerais, dor nas articulações, dor no corpo, cefaleia,
Porém, mesmo quando a gente retira, em torno de 6 meses após, esses sintomas podem voltar a acontecer. Então, assim, são duas doenças que são estudadas. O linfoma é extremamente raro e a síndrome Asia existe, tem relatos, mas a gente não sabe ao certo quanto realmente existe essa associação com o silicone. Então, o explante é uma cirurgia que a gente tem feito, tem aumentado a indicação, mas que também é o que eu falei, não deve haver desespero nenhum com isso, né? Se você não se sente bem com a sua mama esteticamente, ok, mas não por medo e desespero de que vai acontecer alguma coisa pelo fato do silicone estar ali. Entendi. Dor representa câncer? Dor geralmente não está associada ao câncer de mama. Os sintomas mais comuns, as maiores queixas no consultório são palpação de nódulo e dor nas mamas, que é a famosa mastalgia. Mas, graças a Deus, 80% dos nódulos são benignos e a mastalgia geralmente não está associada ao câncer de mama. Então, assim, a gente sempre vai investigar, a gente sempre vai começar com uma conversa detalhada, um exame físico bem feito no consultório, palpar a mama, palpar a axila, palpar o pescoço, fazer mamografia, ultrassom, conforme a idade da paciente. Mas a dor nas mamas geralmente não está associada ao câncer de mama. Entendi. E é isso que você vem percebido em consultório? Assim, as mulheres vão mais porque sentiu alguma coisa pelo autoexame, aí sim procura o mastologista, né? Então tem muito disso, tem essa frequência de ir prevenindo mais cedo, né, doutora? Sim, inclusive eu sempre parabenizo os pacientes que levam aquela pastinha cheia de exame, que deu ali 6 meses ou 1 ano, voltou para fazer, para pegar o pedido, ou já veio com o exame feito, e aí tá fazendo a consulta e tira as dúvidas, porque a gente tem mais a paciente que tem o sintoma e procura e já deveria estar fazendo exames, do que a paciente que faz tudo certinho como deve ser feito. E a gente vê o espelho disso quando você tem uma detecção da paciente que faz o rastreamento e da paciente que não faz, né? Mas falando um pouquinho da prevenção do câncer de mama também, a gente fala muito sobre isso no consultório. É uma grande dificuldade porque um dos principais fatores que aumentam o risco do câncer de mama é o sobrepeso e a obesidade, que está extremamente presente na nossa sociedade. Você, como nutricionista, com certeza sente essa dificuldade, não só a dificuldade do dia a dia ali, mas também de aderir aos novos hábitos e aos bons hábitos, né? Então, assim, a gordura, a obesidade e o sobrepeso é um fator de risco, né? Extremamente. A gordura, ela aumenta a produção hormonal, ela estimula a produção hormonal. E o hormônio está diretamente associado ao câncer de mama. Então, assim, é um fator de risco muito importante. A gente tem o fator de risco ali da história familiar, o fator de risco da mutação genética, o fator de risco também muito importante, o uso do anticoncepcional, a reposição de hormônio na pós-menopausa, mas tem coisas que são necessárias. O anticoncepcional é muito importante para a mulher também, assim como a reposição de hormônio na menopausa. É muito difícil a mulher que passa por esses sintomas. Então, eu falo muito nesses outros fatores de risco também. Olha, traz um risco um pouco aumentado? Traz, mas a obesidade traz muito mais risco do que esse. Então, assim, prevenção é isso. Prevenção é você se cuidar para você tentar diminuir o seu risco de desenvolver o câncer de mama. Então, a gente foca no diagnóstico precoce, no tratamento, mas a prevenção é o que você pode fazer para mudar isso. Então, é o mínimo que a gente faz, é prevenir, né? Cigarro e bebidas alcoólicas também, muito importante na prevenção, principalmente cigarro, né? É um dos principais um dos fatores importantes, né, para vários tipos de câncer, agora saindo um pouquinho do câncer de mama. Então, isso é o que a gente chama de prevenção, né? É não deixar o câncer de mama acontecer. Mas são coisas que, às vezes, a pessoa não consegue, e por isso que existem os métodos de rastreamento, que é a detecção precoce do câncer, né? Sim, também existem muitas pacientes que falam, doutora, mas eu faço tudo certinho, eu não sou sedentária, eu me alimento bem, por que eu tive câncer de mama?
Então, assim, o câncer de mama, ele 80%, 90% acontece esporádico, sem ter aquela mutação genética, sem ser hereditário. E, infelizmente, acontece também nas pacientes saudáveis. Então, mesmo que a gente faça toda a prevenção, às vezes acontece porque tem que acontecer. Às vezes tem histórico familiar também. E não necessariamente. Às vezes são cânceres esporádicos. Então, na maioria das vezes, né? Apenas 10% do câncer de mama acontece por uma mutação genética ou uma hereditariedade na família. Então, assim, é por isso que é muito importante a gente tentar fazer essa prevenção. E o álcool, é importante entender que a redução do consumo de álcool, tanto em tipo de álcool como em quantidade, é muito importante. Então, é independente do tipo que você toma, se é cerveja, se é vinho, se é cachaça, e a quantidade disso. Nenhuma quantidade é segura de fato. Então, assim, é muito importante a gente tentar ter esse autocontrole. Isso aí, né? Prestar atenção na frequência, né? Na quantidade de consumo também, isso é muito importante. Bom, a gente vai fechar o segundo bloco do bate-papo, né? Sobre prevenção do câncer de mama, porque o terceiro bloco vamos falar mais sobre prevenção, né? Hábitos de vida. Então, esperamos vocês para o terceiro bloco. Boa noite, voltamos com o bate-papo das 6 com o tema Outubro Rosa e Saúde da Mulher. Estou aqui com convidadas a doutora Natália Durão e a doutora Gabriele Garozzi. Doutora Natália, outra dúvida também muito frequente foi em relação à ultrassonografia. Você fala um pouquinho pra gente? Bom, a ultrassonografia é um método de imagem muito importante hoje em dia, né? Ele é disponível em vários consultórios, em várias clínicas, então é um método fácil, rápido de ser feito, mas ele não é um método indicado para rastreamento. Como que funciona a ultrassonografia? A ultrassonografia é um método complementar de rastreamento. Geralmente a paciente faz a mamografia, o mais importante, né, o melhor dos mundos seria a paciente fazendo mamografia, viu que tem uma mama densa, ou seja, que tem muito parênquima na mama, complementar essa avaliação com ultrassonografia, ou viu que tem alguma alteração na mamografia que o radiologista descreveu, recomendou ultrassom, aí você faz a ultrassonografia. O que eu quero dizer, a ultrassonografia é muito melhor quando bem indicada, quando bem direcionada. O ultrassonografista vai prestar mais atenção, vai analisar melhor aquela área que a gente viu uma alteração na mamografia. Então, fica um rastreamento muito mais certinho e mais assertivo, né? Tira dúvidas, a paciente não fica perdida entre um exame e outro, então fica um método mais completo. Não quer dizer que é recomendado para todo mundo. Tem as recomendações específicas do ultrassom, mas quando recomendado, é sempre melhor que a mamografia seja feita antes e aí o ultrassom entra para complementar alguma informação. Então é basicamente isso. O ultrassom sozinho não é recomendado. Só se a paciente for muito nova, abaixo de 30, 35 e tem alguma queixa mamária. Aí realmente, por ser muito nova, a mamografia não tem muita indicação nessas pacientes, o ultrassom vem para ser direcionado também para aquela queixa. Não é um rastreamento. Ali você está sendo diagnóstico para avaliar uma queixa específica. Então é mais ou menos isso. Se quiser complementar com alguma coisa. Eu acho muito importante isso, assim, pelas nossas conquistas no SUS, leis e direitos da mulher, que o ultrassom antes, às vezes, mesmo precisando, a gente não conseguia fazer, por exemplo, no SUS, né? Então, existe a lei que permite que a paciente faça a ultrassonografia nesse cenário do rastreamento do câncer de mama na paciente jovem e com a mama densa. Lógico. Porque, de fato, a paciente com mama densa, ela tem um pouquinho de redução ali no diagnóstico do rastreamento. Então, o ultrassom ele não vem para resolver, não vem para substituir, vem para complementar e é direito da paciente fazer, porque ele realmente adiciona e ajuda a gente a fazer mais diagnóstico. Mas é isso aí, a paciente jovem realmente é um dos exames mais importantes, mas quando se trata de rastreamento, sempre vai ser a mamografia. Por isso que lá, na paciente de alto risco, a gente não deixa de fazer a mamografia e começa com ultrassom aos 35. A gente faz a mamografia mais cedo, complementando com ultrassom.
E uma coisa. E ressonância também, às vezes até bem mais cedo, para as pacientes mutadas, né, com risco de ter câncer de mama durante a vida, um risco vitalício pelo menos mais de 20%. Sim. E uma coisa muito interessante em relação a isso, né, é a questão da ultrassom de mamas e axilas. Sim. Né, praticamente não existe ultrassom só de mama ou só de axila. No câncer relacionado a investigações da mama, a gente sempre vai fazer o ultrassom da mama e da axila, igual a gente faz os exames durante a consulta médica. O que você acha disso aí, doutora Natália? Não, é necessário, é até obrigatório, né? Porque agora são 2 pedidos de exames diferentes, né? É solicitado ultrassom de mama e ultrassom de axila, mas tem que ser esse combo, tem que ser feito ultrassom de mama e ultrassom de axila. Se não foi feito, o médico tem que justificar, pedir para complementar com ultrassom de axila, mas a avaliação completa tem que ser os 2. Assim como eu falei na mamografia, que sempre pega axila, porque faz parte, adiciona informações, dá um panorama geral, né? Mama e axila que estão bem juntos, bem relacionados, então o ultrassom só de mama, sem axila, às vezes a gente está perdendo informação, porque tem alguns cânceres que a gente só detecta por alteração na axila. Câncer de mama está em algum lugar ali na mama, mas em nenhum exame de imagem mamária a gente consegue detectar. Mas está ali. E como que a gente sabe? Por avaliação de um linfonodo que foi detectado anormal. Então, se deixou de fazer um ultrassom de axila, às vezes você deixou de detectar um linfonodo anormal e vai esperar até o próximo ano para avaliar de novo a mama, ou até a paciente começar a queixa axilar. Então, ultrassom de mamas sempre junto com ultrassom de axila. E é uma das indicações clássicas de ressonância de mama, Sim. né? A gente tem poucas indicações, é um exame muito precioso, mas que a gente preza muito na indicação, porque senão ele pode até atrapalhar, né, Natália? Mas uma das indicações clássicas é o carcinoma oculto da mama. Ele está oculto na mama, mas tem células na axila. Então, a gente vai conseguir ver isso pelo ultrassom e a ressonância vai enriquecer mais ainda pra gente nesse diagnóstico. Sim, é até bom ponderar isso, porque realmente a ressonância é o exame mais moderno que a gente tem para avaliação das mamas, só que ele é um exame muito sensível, às vezes vai dar alterações que não significam, então a gente vai ficar rastreando uma paciente que não tem muito significado clínico, mas às vezes ela vai dar diagnóstico precoce, vai complementar informações. Então, por isso que a ressonância não está disponível, não é solicitada para todas as pacientes. Realmente são grupos específicos. Como a gente falou no início, é a população de alto risco, que entra como rastreamento. População que tem alteração na axila e não foi identificado com mamografia nem ultrassom alterações na mama. Então, é essa daí do carcinoma oculto. Então, ressonância super indicada. Controle de quimioterapia. Então, paciente já em tratamento, já com diagnóstico de câncer. Você vai controlar se está respondendo bem pela ressonância, é o melhor exame. Estadiamento de cânceres, às vezes avançado, que você quer saber como que está a outra mama, quer excluir que não tenham outros focos, também é uma indicação precisa da ressonância. E avaliação de próteses, né? Que aí pode ser para a detecção do linfoma, é parte da investigação do linfoma, mas também a avaliação de ruptura, né? Então, são essas as indicações principais da ressonância. Não está disponível para todo mundo, mas para esse grupo específico, ela está disponível. Perfeito. Então, teve pergunta até para nutricionista. A gente estava conversando aqui, estava o que de alimentos, né, influencia. Então, vamos aproveitar que você está aqui. Vamos aproveitar, né, que a nutricionista também está aqui no programa. E é o passo 1, né? O passo 1 é prevenção. Exato. Prevenção. E é interessante a gente falar que 70% das pessoas desconhecem que os fatores, né, sociais e comportamentais previnem o câncer de mama. Que é a questão da alimentação, né? Porque o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco. A questão do consumo de bebida alcoólica, né? O sedentarismo, tudo isso predispõe também ao câncer de mama. Então é importante sim, né, estar atento à questão de hábitos de vida, hábitos alimentares. A pergunta foi em relação, né, quais alimentos, né, são os mais importantes, né, para prevenir o câncer de mama. E aqui a gente fala de forma geral, né, uma alimentação saudável, é a mais natural possível, né, que a gente fala da comida de verdade. Então, o que seria mais interessante aqui?
consumo de alimentos ricos, né, em antioxidantes, que vai estar combatendo, né, os radicais livres. Então, o que a gente poderia estar ofertando aqui na alimentação? Frutas, né, por exemplo, a uva, que é rica em flavonoide, frutas vermelhas como morango, framboesa, amora, que são ricos em antocianinas, mamão, rico em beta-caroteno, assim como a cenoura, né, verduras, legumes de uma forma geral, grãos integrais, tudo isso ajuda na prevenção do câncer de mama. Diferente, né? Também pode falar. O que a gente tem que evitar? E o que a gente tem que evitar, né? Alimentação rica em industrializado. A gente já estava conversando aqui, né? Que hoje em dia as pessoas mudaram muitos hábitos, né, doutora Natália? Sim. A gente está comendo mais industrializado, mais chips, né? Que a gente conversou aqui. Controlar as crianças nisso daí, né? Porque adulto geralmente não depende, come. Depende, Natália. Tem muito adulto com paladar infantil. Porque acumula o risco, né? Nasceu, você está exposto a risco, né? Então, realmente, evitar, porque... Evitar com os filhos, né? Comendo, isso tudo. E não tem jeito, né? A indicação aqui é fazer uma reeducação alimentar em casa. Exato. Porque a criança, ela vai replicar o que o pai e a mãe faz, né? Então, assim, é os pais darem o exemplo mesmo, né? Então, ali os chips, além de ser um alimento que não é nutritivo, né? Não vai fornecer nutriente para a criança, tem muito aditivo químico, tem muito corante ali que vai fazer mal. A gente sabe que isso predispõe a um câncer também. Então, ficar atento a tudo isso. A alimentação faz um papel crucial, sim, na prevenção do câncer de mama e de câncer, né? De forma geral. Não somente de mama. A amamentação, ela reduz a chance de câncer de mama? É um fator protetor para o câncer de mama? Sim, a amamentação ela reduz em torno de 4% o risco do câncer de mama cada ano de lactação, né? E não só todos aqueles benefícios para a mãe e para o bebê nutricionais, mas também essa questão da proteção do câncer de mama, porque a mulher está exposta de uma forma diferente aos hormônios, tanto na fase de gestação como na fase de lactação, e também porque existe, de certa forma, uma mudança, como se fosse uma limpeza ali nas células dos ductos da mama, que ajudam a reduzir esse risco. Então, de fato, existe redução, existe uma proteção do câncer de mama com a amamentação. E em relação à obesidade também, ao sedentarismo, né, a atividade física é preconizada em torno de 30 minutos, pelo menos 5 vezes na semana. Então, isso tem estatística. Realmente, pacientes que foram expostas ao exercício físico regular e pacientes sedentárias, existiu a diferença nesse número do câncer de mama. E a obesidade do mesmo jeito, né? A gente estava até comentando aqui que eu falo com as pacientes que a gordura, ela é como se fosse o terceiro ovário. Então, ela tem uma produção hormonal aumentada de acordo com o sobrepeso e a obesidade. Então, a paciente ela está mais exposta a desenvolver o câncer de mama quando ela está em uma fase de obesidade. Então, é muito importante não só o cuidado com o peso, cuidado com a alimentação, mas também a prática rotineira da atividade física. Perfeito. Controlar também o consumo alcoólico e o tabagismo. Tudo isso entra como fator protetor para o câncer de mama. E já que vocês falaram de amamentação, só vou dar puxado de Fique novo pro meu lado. Pacientes amamentando podem fazer mamografia, tá? Não é contraindicado nem nada, não altera a qualidade do leite, não altera nada. A única coisa que reduz é um pouquinho da sensibilidade do exame do que eu vou conseguir ver. Porque como a mama tá feita para produzir leite, ela fica mais densa, tem muito mais parênquima e isso diminui a sensibilidade. Um jeito da gente contornar isso, reduzir essa densidade do parênquima, é orientar a paciente a esvaziar as mamas antes do exame. Na noite anterior, esvazia bem as mamas, que aí fica bom, aumenta a sensibilidade que a gente vai ter. E lógico que se sentir alguma coisa diferente na mama, tem infecções, tem tudo, a paciente tem que ir para um mastologista avaliar se é uma infecção ou se é algum nódulo que cresceu ali. Porque às vezes, durante a gestação, a amamentação, aparecem nódulos. Então a gente realmente tem que investigar. Mas em relação ao rastreamento, mantém do mesmo jeito. Sentiu alguma coisa diferente, procura um auxílio médico para avaliar realmente o que está acontecendo ali. Já está avaliando. Exato. Tem muitas coisas importantes nessa questão. Que durante a amamentação a gente pode
ter muitas alterações, né? Sim. E que podem confundir com câncer. Pode ser só não, né? Que é até difícil tratar a mastite, o abscesso, né? O empedramento do leite é uma fase muito difícil para a mulher, mas a gestação ela pode acelerar um processo de uma evolução do câncer de mama. Então, assim, a gente ainda pega o gancho das contraindicações da mamografia. Contraindicação absoluta à mamografia não existe, né? Então, a gestação não é o ideal que a gente faça a mamografia, mas se existe uma suspeita, a gente põe o capote de chumbo, faz a mamografia mesmo assim. Então, assim, doutora, em que situação não faria o câncer de mama? Não faria a mamografia, não tem contraindicação nenhuma. E na amamentação, a gente pode, inclusive, fazer também a ressonância de mamas, né? Com essas mesmas questões, tendo cuidado, a gente deixa algumas horinhas para não amamentar após, mas não existe contraindicação também durante a amamentação. Exatamente. Perfeito. Então fica a dica, né, para vocês mulheres, cuidem-se, façam o exame de vocês de rotina, procurem a mastologista, tenham hábitos saudáveis de vida, façam atividade física, se alimentem bem, que é o caminho para a prevenção, não é mesmo? Queria agradecer muito a doutora Natália Durão por estar aqui. Gostaria de deixar um recadinho, Natália? Não, só se cuidem mesmo, segue a rotina preconizada pelo médico, se conheçam, né? E é isso. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. E também agradecer a doutora Gabriela Garozzi. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. E é um prazer sempre pra gente participar do Outubro Rosa, né? É uma campanha que existe há muitos anos, que começou lá nos Estados Unidos, na corrida de cura contra o câncer. E essa é a nossa corrida, né? Correr atrás de prevenir e correr atrás de diagnosticar o quanto antes. Então, a gente não fala só para as mulheres que estão ali na fase de rastreamento, mas também para o familiar, que tem que ter um incentivo de vai fazer a sua consulta, marquei a consulta, marquei o exame. Mãe, vou te levar, irmã, filha, quem quer que seja. A gente tem que cuidar de quem a gente ama. Então, se você percebeu algo diferente, ouviu que não se cuida, vai atrás, a gente consegue ajudar. Isso aí, então fica o recado para vocês. Chegamos ao fim desse bate-papo, tá? E vai ter reprise dele no domingo no canal do YouTube. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.